Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para a nossa última aula antes da prova do primeiro bimestre, aí, né? Então, vou fazer aqui uma revisão de vigas isostáticas, né? Vocês já devem ter visto bastante em mecânica 1, mecânica 2, mecânica 3, mas a gente vai continuar essa parte aí, tá? Então, vou fazer uma revisãozinha aí. Vai cair isso aqui também na prova, tá? Para vocês calcularem os diagramas de esforços de momento fletor e força cortante de algumas vigas, tá? Então, só relembrando lá qual é o nosso primeiro passo, a gente vai encontrar as reações de apoio da nossa viga, né, da nossa estrutura, através das três equações de equilíbrio que a gente tem, que é o somatório de momentos, o somatório de forças verticais e o somatório de forças horizontais. Depois a gente vai adicionar aí pontos chaves na nossa estrutura para a nossa análise, né? Terceiro passo é calcular os esforços nos pontos, ou ligeiramente antes e depois, né? Por exemplo, quando a gente está analisando cortantes aí, né? A gente vai ter uma cortante antes, um pouquinho, uma seçãozinha um pouquinho antes e uma seçãozinha um pouquinho depois desse ponto. E a gente vai utilizar também a convenção de sinais, né? Nessa parte que a gente precisa, quando a gente vai achar os esforços internos da estrutura, é a questão dessa convenção de sinais. Aqui, nesse primeiro passo, que é encontrar reações de apoio com essas três equações aqui, a gente que vai adotar, tá? E o quarto passo aí vai ser desenhar os diagramas de momento fletor e de força cortante da nossa estrutura, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo 13. Então, elabora os diagramas de momento fletor e cortante das vigas isostáticas abaixo. Então, eu peguei aqui 5 vigas, né? E acho que a gente já vai abordar bastante dos tipos de estruturas isostáticas aí, né? Só lembrando que estruturas isostáticas, né? Que eu não falei, são aquelas que têm mesma quantidade de reações de apoio do que reações de equilíbrio, equações de equilíbrio. Então, a gente tem 3 reações de apoio sempre aí. Então, a gente vê aqui, né? A gente tem esse apoio aqui que é fixo, né? Esse apoio aqui que é móvel. Então, aqui a gente tem uma força de reação vertical e uma horizontal. E aqui a gente tem uma força de reação vertical. Então, o primeiro passo aqui é calcular as nossas reações de apoio, né? A gente tem uma viga aqui de 8 metros, bem apoiada, uma carga concentrada aqui de 7 kN, que está distante de 6 metros aqui do apoio da esquerda. Eu já coloquei os pontos chaves aqui, né? Coloquei um ponto A, um ponto B, para esse ponto aqui, né? E um ponto C aqui, bem onde a gente tem a nossa carga, tá? Esses são os pontos chaves aí. Então, a gente vai primeiro fazer um somatório de momentos em A, né? Onde a gente tem duas incógnitas aqui, né? Então, coloco o nosso ponto aqui, somatório de momentos. Estou adotando aqui horário positivo, tá? Aqui eu posso adotar, beleza? Deixa eu só pegar uma água aqui. Então, a gente vai fazer o quê? A gente está com o somatório de momentos no ponto A aqui, temos uma carga de 7 kN. Então, vai ser mais 7, porque ela está indo gerando a estrutura no sentido horário, né? Vezes o meu braço de alavanca, né? Que isso é definição aí de momento fletor, né? Então, uma força vezes o braço de alavanca. Então, 7 vezes quanto que é a distância? Até o ponto A, 6 metros. Então, mais 7 vezes 6, menos a nossa reação B aqui, né? Na vertical, que está distante 8 metros. Então, menos RB vezes 8. Por que menos? Porque ela está gerando nossa estrutura, tentando gerar nossa estrutura no sentido anti-horário, né? Então, só ajeitando aqui, 7 vezes 6, 6 vezes 6, 36, 42. 42 aqui, dividido por 8, né? Passei isso aqui para cá e passei esse 8 que estava multiplicando, dividindo. Isso é 42 dividido por 8. Então, nossa reação B é de 5,25 kN. Então, somatório de forças verticais, agora aqui, a gente tem mais 7, considerando aqui para cima positivo, né? Então, menos 7, menos essa carga para baixo, né? Que eu coloquei aqui. E mais a reação de apoio A, mais a reação de apoio B. Então, mais a reação de apoio A, mais a reação de apoio B que a gente acabou de encontrar, que é 5,25, que veio daqui, né? Então, só ajeitando aqui, né, passando de menos 7 para mais 7, menos 5,25, a reação A vai ser aí 1,75 kN. Tá? Então, a reação A aqui é 1,75 kN. E o somatório de forças horizontais, né? A gente tem aqui que para a direita positivo, só que a gente não tem nenhuma carga horizontal na nossa estrutura, né? Então, por isso que a gente vai utilizar aqui, essa reação de apoio vai ser zero aqui, tá?
Agora a gente vai achar os esforços nos pontos. Então, só lembrando aqui nesses dois pontos, na extremidade das vigas aqui biapoiada, o momento sempre é zero, né? A gente não tem nenhum momento, só se tiver um momento aplicado aqui. Como não tem um momento aplicado aqui, essas reações de apoio aqui, esses momentos fletores aqui vão ser zeros. Então, você vai calcular o momento fletor aqui no ponto C. Como que vai ser o nosso o momento ponto C? Vamos olhar aqui, deixa eu ver para onde que eu olhei. Eu olhei para a esquerda aqui. Tá, então, com a convenção de sinais, o que a gente precisa utilizar, né? Aqui para a esquerda, a gente tem que horário é positivo, né? Então, vamos lá. Então, mais a reação A vezes 6 metros, certo? E só isso. É a única carga que a gente tem, né? A gente está pegando aqui o ponto C e do ponto A aqui, a reação A é a única carga que a gente tem desse lado aqui, né? Vezes 6 metros, que é o braço da alavanca. Então, qual que era a nossa carga A? A reação A, 1,75. Mais 1,75, porque ela está no sentido horário, né? Ela está nesse sentido aqui para cima, então tentando fazer isso. Temos aqui 1,75 vezes 6, que é o braço da alavanca. Então a gente tem aqui mais 10,5 kN metro. Tá? E a nossa força cortante, a gente vai pegar aqui a cortante do ponto A, uma seçãozinha bem do lado aqui, né, desse ponto A, a gente vai olhar para a esquerda, a gente tem uma força para cima, ou seja, para cima é positivo. Uma força para cima, que é a reação A, de quanto? Reação A, 1,75. Então, nossa força cortante em A vai ser 1,75 kN. Beleza? Agora vamos achar aqui no ponto C, ligeiramente antes, né? Ligeiramente antes, a gente olha para a esquerda também, a única carga que a gente tem é aquele 1,75 da reação A, certo? Então, VC da esquerda vai ser também 1,75. Agora, olhando um pouquinho depois aqui, né? Agora, incluindo essa carga aqui, a gente vai ter mais 1,75 menos 7, né? Que está para baixo, então é menos. Que foi o que está aqui, né? 1,75 menos 7. Que vai dar 1,25, eu já coloquei direto aqui, né? Aqui também eu olhei aqui para a direita, né? A gente pode olhar também, fazer essa seçãozinha aqui e olhar para a direita. Qual é a única carga que a gente tem? Uma para cima, e só que olhando pela direita, para cima é negativo. Então, tem uma carga aqui para cima, que é a reação B, que é de 5,25 kN. Então, vai ser menos 5,25 kN. Então, vai ser aqui 5,25. E se olhar aqui um pouquinho antes do ponto B, né? Olhando para a direita, também vai ser 5,25 kN. Então, achei aí o VB, tá? Agora a gente pode traçar os diagramas aqui. A gente tinha aqui menos 10,5 kN no momento fletor, né? Para baixo, né? Então, é positivo aqui, positivo no momento fletor para baixo é positivo, né? E se inverte aqui na força cortante. Positivo é para cima e negativo é para baixo, né? Então, zero nos apoios, a gente viu, e momento máximo aqui de mais 10,5, que a gente achou aqui, ó. Tá? E agora, ele reto, né, porque é uma carga concentrada, se fosse distribuída a gente colocaria ela como se fosse parabólica aqui, né, como a gente vai ver, né, nesse caso aqui tem uma parabólica, uma carga distribuída, então vai ser parabólica a nossa curva, né. Aqui vai ser reto porque só temos cargas concentradas. E a força cortante aqui no ponto A era quanto? 1,75, certo? Então, subiu 1,75 até aqui no VC, no ponto C, né? Que era da carga aqui que a gente tinha colocado, de 1,75 em cima, daí menos 5,25 embaixo, né? Que eu arredondei aqui para 5,3. Até aqui no apoio de 5,25, ou seja, 5,3 aqui. E subi de volta aqui. E achei o nosso gráfico aqui de força cortante. Então, eu vou passar bem rápido essa parte aí, porque, né, é só uma revisão para vocês, né? Agora vamos para o nosso exemplo B aqui. Também uma viga apoiada, só que agora com 6 metros de comprimento, né? Uma carga distribuída e uma carga concentrada bem aqui no meio. Tá? Então aqui a 3 metros do apoio A, a gente tem essa carga de 5 kN, uma distribuída aqui de 10 kN por metro. Então vamos achar nossas reações de apoio. Vamos pegar aqui o nosso ponto A, não é? E fazer o somatório de momentos. Eu adotei aqui que horário é positivo, tá? Vamos lá, então. Vai ser menos RB, né?
Então, a gente tem uma reação de apoio RB aqui, que eu dotei para cima, no sentido, indo para o sentido anti-horário aqui. Então, menos RB vezes o braço de alavanca, que é 6 metros. É a nossa carga concentrada aqui, 5 vezes 3, né? Que tá bem no meio do vão, então 5 vezes 3, que está aqui. E a nossa carga distribuída agora. Então, 10 kN por metro, vezes o comprimento total dela, a gente acha uma concentrada que está bem no meio, também junto com essa carga aqui de 5 kN, a concentrada dela, né? Se a gente transformar ela numa concentrada, bem no meio, né? Então, o nosso vão dividido por 2, bem no meio, 6 dividido por 2. Fazendo isso aqui, né, a gente acha que RB dá 32,5 kN. Fazendo somatório de forças verticais, então a gente tem aqui o nosso RA, que é nosso RB, né? Quer dizer, aqui 32,5, então coloquei aqui, mais RA, que está aqui também, né? Menos 5, a nossa carga concentrada aqui, menos 10 vezes 6, que é a nossa carga vezes o comprimento dela. Então a gente acha o valor total dessa carga. Fazendo isso aqui, também vai dar 32,5. Já era esperado, né, que todas as cargas são simétricas aqui, então as reações de apoio vão ser iguais. E somatório de forças horizontais, não tem força horizontal aqui, então a reação horizontal A aqui vai ser igual a 0. Vamos calcular os esforços nos pontos agora. Então, o movimento fletor em A e em B, né? Chamei de A aqui esse ponto e B esse ponto, vão ser zeros. Vão ser zero, perdão. Vamos achar aqui no ponto C agora, qual que é o momento, né? Então, o momento no C aqui vai ser, vamos olhar aqui para a esquerda. Então, olhando para a esquerda aqui, para cima, né, de acordo com, no sentido horário, né, na esquerda aqui, horário é positivo. Então, mais a reação A vezes o braço de alavanca, a gente está analisando esse ponto aqui, né? Então, vai ser 3 metros, certo? Então, vai ser 32,5, que é a nossa carga, vezes 3 metros. E daí, a gente tem aqui menos 10, né, 10 kN por metro, que é a nossa carga, outra carga que tem, vezes 3, que é o comprimento total, analisando aqui, né, até o ponto C, tá? E vezes metade desse vão, para o nosso braço de alavanca, que é, daí, 3 dividido por 2, dá 1,5, né? Que foi o que está aqui, né? Menos 10 vezes 3 vezes 3 dividido por 2, menos 3 vezes 3 meios. Isso vai dar 52,5 kN metro. Então, tem que colocar o metro aqui. Eu esqueci, tá? Agora, analisando a força cortante. Cortante do ponto A. Então, fazendo uma seçãozinha bem depois aqui, milimetricamente depois aqui, e vamos olhar para a esquerda. Então, temos uma carga para cima. Segundo convenção de sinais, aqui para cima é positivo, olhando para a esquerda. Então, qual carga que a gente tem aqui? A reação A, né? Reação A que é de 32,5 kN. Então, mais 32,5 kN. Vamos agora achar no ponto C. Vamos fazer uma seçãozinha antes desse ponto C aqui, sem considerar essa carga de 5 kN. Então, vai ser mais 32,5, que é a reação A, menos 10 vezes 3 metros, certo? Olhando para cá, só analisando essa parte aqui, tá? Até aqui. Aqui é 3 metros, beleza? Então, mais 32,5 menos 10 vezes 3, tá? Que dá 2,5 kN. Vamos olhar agora aqui, uma seçãozinha bem pouquinho depois desse ponto C. A gente já tinha aqui 2,5, certo? Que é o mais 32 vezes 10 vezes 3. Menos 5, certo? Olhando para a esquerda aqui, menos 5 vai dar menos 2,5. É que aqui também eu fiz olhando para a direita, tá? Mas dá no mesmo, só para vocês verem aqui. Então, vamos olhar para a direita. Fazendo uma seção aqui, olhando para a direita agora. Agora, esse 10 kN por metro é positivo, né? Por quê? Porque olhando para a direita aqui, para baixo é positivo. Então, mais aí 10 vezes 3, menos a reação B, né? Que é 32,5. Foi o que eu fiz aqui, menos 32,5, que é a reação B, mais 10 vezes 3, que tá também menos 2,5. Então, você pode olhar tanto para a esquerda para a direita, vai dar, tem que dar, na verdade, o mesmo resultado, beleza? E vamos olhar agora no ponto B ali, né? Um pouquinho antes do ponto B. Então, vamos olhar para a direita aqui, né? Temos uma reação para cima, a reação B, que é 32,5. Olhando para a direita, né? Para cima, para baixo é positivo, então
já que essa carga está para cima, ela vai ser negativa. Então, VB aqui, menos 32,5 kN. E agora a gente pode aí traçar os diagramas aí, né? Do momento fletor aqui e o de força cortante aqui. Então, a gente tem uma carga distribuída, é 0 no ponto A, 0 no ponto B, o momento fletor, e 52,5 aí, o momento fletor aí no ponto C, bem no meio da viga, tá? E ela faz uma parábola aqui, né, por ser uma carga distribuída. E agora vamos também plotar aqui os pontos nesse gráfico de força cortante. Então a gente tinha aqui ponto A, 32,5 kN, que eu achei aqui, né? Daí ali no meio vai para 2,5, desce até 2,5. Força cortante não tem isso de parábola, né? Ela vai reta, desce reta aqui, veio até 2,5. Daí, depois do ponto, um pouquinho depois daquela seção, a gente achou menos 2,5, porque a gente tem uma carga de 5 kN aqui, certo? Então, 2,5 mais 2,5 aqui dá 5 kN. Então, essa diferença aqui dá 5. Então, para você saber se está certo, se aqui tiver 5 kN, né? Essa distância aqui, então está correto. E depois a gente sobe, não é? Até menos, na verdade desce, até menos 32,5. Beleza? Que a gente tinha achado aqui, ó, 32,5. E achamos o nosso diagrama de força cortante aqui, tá? Agora, analisando essa viga aqui, com uma carga triangular, né? Então, começa no zero aqui, no apoio da esquerda, e nosso ponto J aqui, a gente tem, ponto B aqui, né? 13 kN por metro. Então, uma carga triangular aí. Aqui pede-se para analisar cada metro. Coloquei um ponto A aqui e um ponto B. E a cada metro a gente vai colocando mais um ponto. Então, a 1 metro aqui a gente tem um ponto C, 2 metros ponto D, 3 metros um ponto E, né? Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, até a gente chegar aqui no 8º metro, né? Depois a gente tem no 9º metro aqui esse ponto B. Então, primeiramente fazendo as reações de apoio aí, né? Então, a gente tem o somatório de momentos igual a zero aí no ponto A, sendo horário positivo, né? Então, a gente tem aí menos a nossa reação B vezes 9 metros, que é o braço da alavanca, né? Mais aí 13 vezes 9, que é a nossa carga, né? 13 vezes 9 dividido por 2, por ser uma carga triangular, né? Então, a gente, se fosse aí ela reta aqui, retangular, seria 13 vezes 9 só. Aí a gente divide por 2 porque é um triângulo. Aí, nosso braço de alavanca está onde? A 2/3, né? Provavelmente vocês devem ter visto isso. Relembrando aí, está 2/3, não está na metade, igual na carga retangular. Então, a nossa concentrada, que a gente transforma isso daqui, vai estar aqui, né? Então, vai ser o braço de alavanca 2/3 de 9 metros, certo? Se a gente estivesse analisando o ponto B, que seria 1/3, né? Se tivesse braço de alavanca para B aqui, seria 1/3. Como A aqui, né? Então, vai ser 2/3. Resolvendo essa conta aqui, a gente acha 39 kN de reação de apoio B. Aí a gente faz aí as forças de somatório de forças verticais e acha aqui, olha só, a gente tem mais a reação de apoio B, mais a reação de apoio A. Por quê? Porque para cima positivo, eu adotei aqui. Aí, menos 13 vezes 9 sobre 2, que é a nossa carga, né, total. 13 vezes 9 dividido por 2 por ser triangular. E a gente acha aqui que a reação de apoio A é igual a 19,5 kN. Beleza? E o nosso somatório de forças horizontais aqui, né, é igual a 0, porque a gente não tem carga horizontal. Vamos achar aí, então, os esforços nos pontos. Então, momento em A e momento em B é igual a 0. Aqui nesse ponto e aqui nesse ponto. Agora a gente vai fazer vários pontos. Ponto C, D, E, F, G, até o J aqui, tá? Então a gente vai fazer todos esses cálculos aqui, tá? Então, primeiramente, vamos fazer aqui o momento ponto C, que é 1 metro aqui do nosso apoio A. Então, vou fazer uma seçãozinha aqui, fazer um ponto A aqui, beleza? Um ponto C, quer dizer, perdão, bem aqui, e analisar só 1 metro para a esquerda aqui, tá? Vou sempre analisar para a esquerda, daí vocês vão ver que só muda daí a distância aqui, tá? A coisa que vai mudar vai ser a distância. Então, vai ser 19,5 vezes 1. Por quê? 19,5 é a nossa reação A, certo? Que para cima é positivo.
lá pela convenção de sinais, vezes o braço de alavanca, que é 1 metro, tá? Daí, menos a nossa carga aqui, tá? Essa carga triangular. Só que a altura dessa carga aqui é diferente, a gente não vai adotar 13 kN por metro, né? Que a gente vê que é uma carga bem menor. Como que a gente acha isso? Se 9 metros está para 13, 1 metro está para quanto? Né? Então, fiz aqui x igual a 13 vezes 1 dividido por 9. Essa é a nossa altura de carga aqui, certo? A altura máxima da nossa carga aqui, tá? Então, 13 vezes 1 vezes 9, vezes a distância, que é 1 metro, dividido por 2, por ser uma carga triangular, que eu coloquei aqui, tá? Aí, vezes o braço de alavanca. Como a gente está analisando aqui, no ponto C, então a gente está analisando nesse ponto aqui, certo? Como a gente está analisando nesse ponto, o braço de alavanca é 1/3, tá? Se a gente estivesse analisando no ponto A aqui, seria 2/3, mas a gente está no ponto C aqui, analisando para cá, e aqui está mais perto, então é 1/3 vezes aí a distância, né? Que é 1 metro. Fazendo essa conta aqui, a gente acha 19,25 kN. Aí, aqui que entra, se a gente olhar sempre para o mesmo lado, a sequência, né? Vai ser sempre igual. Então, a única coisa que vai mudar aqui, ó. Aqui era 1 metro, aqui vai ser 2 metros, 3 metros. Mesma coisa que aqui. A distância 1 metro, 2 metros, 3 metros. Aqui também 1 metro, 2 metros, 3 metros. E 1 metro, 2 metros e 3 metros. Tá? E assim por diante, até os 8 metros lá. Então, as forças aqui vão ser, a equação vai ser sempre igual, só mudando daí a distância, tá? Não vou fazer uma por uma aqui, porque fica bem repetitivo, né? Vocês podem parar e analisar, entender aí o que foi feito, tá? E aqui tem os resultados. Então, vocês podem pausar o vídeo aí e copiar os resultados e entender, né? Tentar fazer um por um. E a mesma coisa vai acontecer também aqui nas forças cortantes. Vocês verem aqui, ó, só muda 8. 8, 7, 7, só vai mudar a distância aqui. Ó. A equação da fórmula aqui é a mesma coisa. Então, vamos fazer a seção bem aqui. A gente só tem para cá a nossa reação para cima, né? A reação de apoio A, que é 19,5 kN. Ou seja, que é positiva, considerando aquela equação, aquelas convenções de sinais. Então, VA 19,5 kN. Daí, eu fazendo uma seção VC aqui, 1 metro, vai ser o quê? Olhando para cá. Vai ser a nossa reação A, mais 19,5, menos a nossa carga distribuída aqui, né? Com aquela altura que eu tinha falado antes, que a gente acha por aqui. Então, que é o 3 vezes 9, 3 dividido por 9 vezes 1, que veio daqui, né? A altura da nossa carga ali, dividido por 2. Certo? Vezes 1 aqui. Está implícito aqui. Vamos para essa aqui, ó. Como se fosse 2 aqui. Então, 13 vezes 1 vezes 1, tá? Aqui, como 1 vezes 1 vai dar a própria carga, né? Então, eu suprimi aqui. Mas aqui, 3 dividido por 9 vezes 1 vezes 1 sobre 2. Porque por ser uma carga triangular, né? Então, a gente divide por 2 aí. Daí, a mesma coisa vai acontecer aqui, então. Aí, a gente vai para um ponto D, que é a 2 metros desse ponto A aqui, né? E a gente vai achar aqui, 13 vezes 9 vezes 2, fazendo essa mesma continha aqui. Por quê? Porque se é 9 está para 13, assim como 2 está para x. Então, aqui sempre vai aumentando. 13 vezes 1, 13 vezes 2, 13 vezes 3, tudo dividido por 9, tá? O que foi acontecer aqui, ó? 13 vezes 9 vezes 5, 13 vezes 9 vezes 6, e vezes a distância, né? Sempre vai aumentando aqui, 6, 7, 8, dividido por 2, por ser uma carga triangular. Aí a gente acha essas cortantes aqui, tá? Também não vou fazer uma por uma aqui, porque são todos iguais aí, o método de cálculo, né? Porque eu estou olhando sempre para a esquerda, então isso facilita aí a nossa análise, tá? Então é sempre bom aí utilizar o mesmo ponto de vista aí, a mesmo tipo de seção, né? Porque senão daí você se perde, você vai olhar para a esquerda, é uma convenção de sinais, tipo, para cima é positivo, daí tipo, você vai lá e começa a olhar para a direita e esquece que é diferente, que daí para baixo é positivo, daí você se confunde. Então, sempre é melhor aí analisar aí na mesma direção, tá? Para não se confundir.
eu, como já tenho um pouquinho mais prática nisso aí, né? Daí eu faço essas coisas aqui de olhar para a esquerda, para a direita, daí facilita colocar menos carga. Mas vocês, se preferirem, podem fazer tudo olhando na mesma direção, tá? E daí a gente vai traçar aí, né, o nosso diagrama de esforço aí. Então, pego todos esses valores, né? Então, 0 e 0 nas extremidades e vou plotando os gráficos aqui, né? Então, tem esse gráfico aqui, onde é o momento máximo. Então, aqui uma parábola, né, por ser uma carga distribuída. E aqui, né, o momento máximo de 67,41 que a gente achou aqui, ó, com 5 metros, tá? Então, aqui com 5 metros, a gente teve o nosso esforço máximo, tá? Assim como eu fiz aqui, plotando, né, os valores aqui de esforços cortantes. Então, a gente vê que tem uma parábola, né? A gente vê que vai descendo, uma parábola, por isso que até coloquei esse tipo de carga aqui, para vocês terem aí o comportamento de como que é os gráficos, os diagramas aí, de momento fletor de força cortante. Então, como a carga está mais concentrada para cá, o momento máximo vem mais para a direita aqui, né? E aqui você vê esse comportamento, né? Como a gente vai aumentando, né, a nossa cortante, por quê? Porque vai aumentando a carga, né? Então, ela faz essa parábola aqui, tá? A gente vê aqui, olha só, que a gente tem uma cortante mínima aí de 19,5, né? Que foi aqui, positivo. E a última aqui de menos 39, que está aqui. Vamos agora para essa viga em balanço, né? Então, a gente tem as reações de apoio aqui, a gente tem um momento em A, uma força vertical em A e uma força horizontal em A de reação de apoio aqui. Com uma carga concentrada aí de 2 kN. Uma viga aí de 3 metros de vão. Tem o ponto A e o ponto B aqui. Então, o somatório de momentos em A vai ser... posso adotar aí horário positivo, então... a nossa carga, 2 kN, vezes nosso braço de alavanca, 3 metros. Então, 2 vezes 3, 6 kN metro. É o momento em A aí, tá? Força vertical, a gente só tem a carga aí de 2 kN, então nossa reação é para cima aí, e com 2 kN também, para equilibrar nossa estrutura. E forças horizontais igual a zero. Não tenho nenhuma carga aí horizontal nessa estrutura, tá? Agora vamos calcular os esforços. Então, aqui o momento em A. A gente já calculou, né, o momento em A, só que vamos adotar aí para a seção aí, para a direita. Então, a gente vê aqui que anti-horário é positivo, aqui para a direita, certo? Então, vamos voltar lá. A gente tem aqui uma força horária de 2 kN. Então, 2 vezes 3, só que negativo. Por quê? Porque aqui está horário. E a gente vê na convenção que, olhando para a direita, anti-horário que é positivo. Então, esse caso aqui vai ser negativo. No momento em B, aqui na nossa estrutura, vai ser zero, obviamente. A reação de apoio, na verdade, cortante aqui, olhando ponto A, a gente tem uma cortante para cima, né? A gente vê lá pela convenção que para cima é positivo, olhando para a esquerda, então de mais 2 kN. E a cortante em B, não é? Após aqui a seção, né? Vai ser de antes, aqui vai ser 2 kN e depois 0. Então, a gente vai daí traçar os gráficos aqui, né? A gente tem menos 6 aqui que a gente achou, e momento no final 0. Então, como é uma carga concentrada, então ele desce reto. Não é igual distribuído aqui, seria uma parábola, aqui a gente faria uma curvinha. E aqui a gente tem para cima 2, 2, 2, e termina no 0. Então, um gráfico totalmente aí de cortante positiva, retangular aqui, terminando no 0 aqui, tá? Por quê? Porque antes da seção é 2 e depois da seção aqui é 0. E vamos aqui para a última estrutura da nossa aula aqui, né? Que é essa viga biapoiada, só que com um balanço agora, tá? Então a gente tem aqui um trecho biapoiado de 3 metros e um balanço aqui de 1 metro, com uma carga distribuída aí de 5 kN por metro. E eu quero, na seção D aqui, vocês calculem também os momentos fletores. Então, no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, quais são os momentos e cortantes dessa estrutura aqui, tá? Então, vamos calcular lá as reações de apoio, fazer somatório de momentos fletores. No ponto A aqui, com
horário positivo, então a gente vai lá fazer. Então, nossa carga é de 5 metros, vezes o comprimento total dela, que é 3 mais 1, 4 metros, vezes onde que seria o nosso braço de alavanca, né? Dela sendo concentrada, que é os 4 metros dividido por 2, que dá 2 metros. Que é essa primeira parte aqui. Ela sendo positiva, né? Porque está tentando rodar a estrutura no sentido horário, mostrando o ponto A aqui, travando o ponto A. Menos a reação de apoio B, está aqui, né? Vezes quanto que é o braço de alavanca, 3 metros. Então, daqui até aqui. Beleza? Fazendo aqui esse cálculo, dá 13,33 kN. Somatória de forças verticais, mais fácil aí, né? Vai ser mais 13,33 mais RA, né? Então RB mais RA aqui, menos a nossa carga vezes a distância dela, 5 vezes 4 metros, igual a zero. Então a reação de apoio aqui vai ser 6,66 kN. Somatória de forças horizontais igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho carga vertical aqui nessa estrutura. Vamos achar os esforços aqui, né? Então, no ponto A, das extremidades da nossa estrutura, como não é engastado, então a gente não tem momento, e aqui também não tem momento, ponto C. Então, o momento em A é igual a zero, e o momento em C é igual a zero também. Vamos fazer aqui o momento do ponto B, tá? Eu não sei para onde que eu olhei. MB. Olhei para a direita, tá? Então, lembrando que para a direita e horário é negativo, horário é negativo e anti-horário é positivo. Então, por isso está negativo essa carga aqui, tá? Então, só analisando isso daqui, no ponto B, fixando, então, está tentando rodar a estrutura no sentido horário, então é negativo. Então, menos 5 vezes a nossa distância, 1 metro aqui, né? Vezes braço de alavanca, 1 sobre 2. Então, a gente tem menos 2,5 kN vezes metro. E o momento em D aqui, deixa eu ver o que eu fiz aqui, olhei para a esquerda. Então, peguei aqui, ó, ponto D, estou analisando aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro, reação A. Reação A, olhando para a esquerda, o horário é positivo, diferente do outro, que é anti-horário é positivo. Para a direita, anti-horário é positivo, e na esquerda, horário é positivo. Então, vamos lá. Reação de apoio A, está tentando rodar a estrutura no sentido horário, estou olhando para a esquerda, então, é positivo. Então, reação A qualquer, 6,66 kN. Então, 6,66 vezes o braço alavanca. Aqui está bem no meio esse ponto D, né? Então 3 dividido por 2, dá 1,5. Então, menos 5 vezes, aqui, mais 6,66 vezes 1,5. Tá? A gente tem a reação A vezes 1,5. E agora a gente vai fazer menos essa carga que está para baixo aqui distribuída. Então, menos 5, que é a nossa carga, vezes 1,5, que é essa distância, vezes o braço da alavanca, que é 1,5 dividido por 2, que vai dar 4,37 kN metro. Então, momentos fletores aqui a gente achou de todos os pontos. Podemos traçar um gráfico aqui. Então, a gente tem aqui 0, que a gente achou, né? A gente acabou de achar ali 4,37 kN por metro. Aqui. A gente tem aqui um momento negativo bem no nosso apoio, de 2,5 menos 2,5, né? Que a gente achou aqui, momento B. E termina lá em 0, com essa parábola aqui, né? Por ser uma carga distribuída. E agora, analisando aqui a cortante, vamos fazer uma seçãozinha aqui bem depois. Olhe para a esquerda. A gente só tem uma carga para cima, né? Que é a reação A. Então, para cima, na esquerda ali é positivo, então, mais 6,66 kN. Vamos fazer aqui uma seção depois de B, não é? Então, aqui em B, um pouquinho antes e um pouquinho depois. Então, V para a esquerda e V para a direita. Vai ser o mais 6,66, estou olhando aqui para a esquerda, né? 6,66 que é a reação A para cima, positivo, menos, daí 3 metros vezes 5, né? Ou 5 vezes 3, a carga vezes a distância. Então, 5 vezes 3, que vai dar menos 8,34 kN. Agora, fazendo para a direita aqui, né? Vamos olhar para a direita, que está mais fácil. Tem menos carga, isso vai ser apenas para baixo aqui, segundo a convenção de sinais, é positivo. Olhando para a direita, a gente está olhando para a direita agora, então aqui, ó, para a direita, para baixo é positivo.
Então, vai ser positivo aqui, né? Cadê a nossa estrutura? Aqui, ó. Mais 5 vezes 1, só. Certo? Seria 5 kN daí. Eu olhei para a esquerda aqui, né? Fiz uma seção à direita, mas olhando para a esquerda. Seria a anterior aqui, só que daí mais a nossa reação de apoio, né? De 13,33. Por arredondamento aqui, deu 4,99. Mas, se fosse olhar para a direita, ele dá 5. Mesma coisa. E a cortante em C, né? Esse ponto aqui, olhando para cá, vai ser 0. Agora a gente pode plotar esses valores aí. Então, reação A, 6,66, quer dizer, cortante A, 6,66. Então, positivo. Daí ela desceu até no ponto B aqui, né? Olhando para a esquerda, menos 8,34. Subiu com uma carga aqui, né? Daí foi para 4,99, ou seja, 5, né, aqui. E terminou lá em 0. E daí a gente conseguiu aí calcular o momento fletor aí de várias vigas isostáticas, principais vigas isostáticas, né? Por exemplo, se for calcular uma carga como essa daqui, ó, triangular, ou na verdade ela sendo aqui tendo uma carga trapezoidal, então ela sobe aqui e depois vai subindo. Você pode decompor essa estrutura em dois. Primeiro fazer da parte retangular aqui e depois essa parte triangular, né? Se, por exemplo, cair na prova um exercício tipo esse, tá? Se for uma carga trapezoidal, então ela sobe aqui, por exemplo, 5 kN, e depois vem para 13, depois cai aqui, né? Então, daí só você calcular ali uma carga para 5 kN retangular, depois 5 menos 3, 8. Então, a altura desse triângulo seria 8. Provavelmente vocês já devem ter visto isso também, mas só relembrando, né? Você pode decompor essas cargas em duas, depois fazer a superposição dessas cargas, né? Mas então essa daí foi a aula de hoje, né? Só falando aí, eu vou postar lá no AVA, nos avisos, mas a nossa prova foi decidido que vai ser nesse primeiro bimestre online, tá? Aí se pretende fazer aí as próximas provas aí, como já vai ter vacina, a vacinação já vai estar mais avançada, diminuindo os casos aí, daí a gente pode fazer as nossas avaliações presenciais, tá bom? Então, semana que vem eu vou postar aí uns 30 minutos antes no AVA a prova, e daí vocês podem me entregar por e-mail, tá? Eu prefiro que seja por e-mail, não vou abrir a questão das atividades lá. Me mande por e-mail, paulo.paris@unifaciar.edu.br, e daí acho que fica mais fácil para eu corrigir, salvar e guardar essas provas aí que são documentos, né? Então, eu prefiro guardar aí do e-mail. Então, essa daí foi a nossa aula de hoje. Cai todo o conteúdo aí desse primeiro bimestre. A gente tem, então, aí, NBR 6120, que a gente viu na primeira aula, NBR 8681, que são as estruturas, né? Tem ações do vento, reações de apoio em lajes e esse assunto aqui, né? Pelo que eu me lembro. Então, todo esse conteúdo do primeiro bimestre vai ser abordado aí na prova, tá bom? Então, também vou disponibilizar um link aí ao vivo no Google Meet para o dia da prova, né? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, entrar nesse link, né, do Google Meet nessa reunião e fazer qualquer questionamento, perguntar qualquer dúvida aí, tá? Então, até a próxima semana.